porque na verdade este homem, ele não teve o nome mudado após ter uma experiência com Jesus e com Deus. Na verdade, ele já possuía os dois nomes, que fazia referência a duas cidadanias. Paulo era cidadão judeu, ele era hebreu, de sangue, de descendência, mas ele também tinha cidadania romana, porque devido à união dos seus pais, Paulo teve esta necessidade de ter uma cidadania hebreia e uma cidadania também romana. Só que eu entendo que tudo isso já estava sobre o trabalhar de Deus, tudo isso já estava sobre um processo que Deus se utilizaria dessas condições de Paulo para levar o evangelho aos romanos. Porém, é bom salientar que o apóstolo Paulo não viveu toda a sua vida, todos os seus anos de vida como uma vida adulta no ministério apostólico. Na verdade, Paulo era um religioso extremamente zeloso por aquilo que ele acreditava e por aquilo que ele havia aprendido. A Bíblia diz que este homem, chamado Saulo, apelidado como Saulo de Tarso, ele era judeu nato, ele praticava a lei, ele guardava os mandamentos, ele era fariseu dos fariseus, e ele defendia aquilo que ele acreditava. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que quando Lucas começa a dar sequência naquilo que ele havia começado a falar a respeito de Cristo, de tudo aquilo que ele havia ensinado e também de tudo aquilo que ele havia feito, o apóstolo ou o doutor Lucas, ele faz questão de dar detalhes a alguns acontecimentos importantes a respeito da igreja de Cristo. E o apóstolo ou doutor Lucas, ele inicia falando a respeito do tratado, do segundo tratado que agora ele vai direcionar a um homem chamado Teófilo. Lucas faz questão de iniciar este livro histórico. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Não existe outro livro histórico no Novo Testamento senão o livro de Atos, e é literalmente uma proposta de narrar o início da igreja cristã sobre a face da terra. Lucas vai dar detalhes, Lucas vai falar a respeito do momento em que Jesus ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos, estando reunidos cerca de 500 irmãos. A Bíblia diz que após Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, 1 Coríntios capítulo 15, ele aparece a 500 irmãos. Dos 500 após a ressurreição, permanece somente 120, acreditando na promessa que Jesus havia feito. E a promessa de Jesus foi essa. O próprio Lucas vai escrever dizendo: vocês devem ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E assim eles fizeram. Cerca de 120 irmãos, eles entram dentro de uma casa, em um ambiente chamado cenáculo, para estarem ali cultuando e adorando a Deus. Havia um rumor tremendo naquele período, porque para alguns judeus a palavra foi a seguinte: roubaram o corpo de Jesus, sumiram com o corpo do mestre. Mas na verdade era uma falácia dos religiosos, para que o poder de Deus não alcançasse o coração dos judeus. Porque se alguém ouvisse de fato e verdade e contemplasse Jesus ressurreto, aquilo que Jesus havia dito para os apóstolos e para os seus seguidores seria verdade no coração de muita gente. Porque Jesus disse que haveria de morrer, mas ele também disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Então o diabo usa os religiosos com esta frase mentirosa, dizendo: roubaram o corpo de Jesus, sumiram com o corpo de Jesus. Mas enquanto aqueles que não acreditavam em Cristo estavam alimentando a expectativa na mentira, aqueles que acreditavam em Cristo estavam dentro de um lugar adorando a Deus, na certeza de que Jesus cumpriria a promessa. A Bíblia diz em Atos 2 que eles estão reunidos no mesmo lugar, eles estão adorando a Deus, eles estão orando ao Senhor, eles estão buscando a presença de Deus, eles estão
promessa que Cristo fez a ele. E eles oram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, completando-se 50 dias após a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que entrou naquele ambiente onde eles estavam o cenáculo, um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa. Diz a Bíblia em Atos 2, verso 4, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ao ponto que quem estava do lado de fora admiravam-se, porque quem estava do lado de dentro eram judeus, eram pessoas comuns, não falavam outro idioma, mas quem estava fora, romanos, quem estava fora, outros homens de outras localidades do mundo antigo, e quando ouviram eles adorar a Deus na própria língua, eles assustaram, dizendo: o que está acontecendo? Estes homens estão a esta hora do dia falando coisas ao Deus que eles acreditam em nossas línguas, eles só podem estar embriagados com o vinho. A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e começa a anunciar a respeito do que estava acontecendo. E na palavra de Pedro, Pedro diz: olha, o que está acontecendo aqui não é efeito do vinho, da bebida forte. O que está acontecendo aqui é a promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Glória a Deus, aleluia. E o resultado da pregação de Pedro é aproximadamente 3.000 pessoas se rendendo a Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que a igreja começa a crescer. Em Atos capítulo 3, Pedro e João estão indo para o horário da oração no templo, em direção à porta chamada Formosa. Pedro e João se deparam com um pedinte, um mendigo, um homem que tinha um defeito nos pés. Todos os dias era levado naquele local para extrair subsistência, donativos, para poder cuidar da sua casa, quem sabe dos seus pais. A Bíblia diz que Pedro e João, perto das 3 horas da tarde, está subindo a escada, e o homem olha para Pedro e João, estende a mão e pede uma esmola. Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para aquele homem e diz: não temos ouro e também não temos prata, mas o que nós temos nós compartilhamos em nome de Jesus. Levanta-te, oh glória. A Bíblia diz que o homem, olhando para Pedro, antes de Pedro falar, ele olhava para baixo, mas quando Pedro chama a atenção do homem, ele passa a olhar para cima, porque Deus, ele é assim. Enquanto o homem estiver olhando para baixo, dominado pelo pecado, dominado pelas coisas desta vida, entrelaçado, embremanhado com os problemas desta vida, Deus chama a atenção para olhar para cima. Por que olhar para cima? Porque o nosso socorro não vem da terra. O salmista no Salmo 121, ele vai fazer uma pergunta, mas ao mesmo tempo responde. Qual é a pergunta? A pergunta é: oh glória ao nome de Jesus, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta ele mesmo dá: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro não vai vir da terra, o teu socorro primeiro vem do céu, virá do céu. Deus vai usar gente aqui na terra para ajudar você. Glória a Deus. Mas aí do céu o teu socorro. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o teu socorro, a ajuda que você precisa vai vir de Deus. Só quem recebe esta palavra. A tua ajuda vem de Deus. A minha ajuda vem de Deus. A ajuda desta igreja vem de Deus. A ajuda do grupo de varões e do círculo de oração desta igreja vem de Deus. A ajuda do pastor divino vem de Deus. A ajuda dos pastores vem de Deus. A ajuda dos missionários vem de Deus. A ajuda da igreja na terra não vem de política, não vem de presidente, não vem de governador, não vem de prefeito. Eles até podem fazer algumas coisas para nos ajudar, mas a ajuda da igreja vem de Deus. É Deus quem cuida da igreja, é Deus quem promove a igreja, é Deus quem levanta a igreja, é Deus quem usa a igreja. E se você é a igreja, virá socorro de Deus para você. O segredo é esse. Precisa ser igreja. Diga para a pessoa que
ele vai para o templo, porque ele entende que quem curou ele não foi Pedro nem foi João, mas foi Jesus, que Pedro anunciou o seu nome ao ouvido dele. Ele entra no templo saltando, está no texto, Atos capítulo 3, adorando e glorificando a Deus, porque quem vive de lado com Deus não guarda o testemunho para si, ele quer falar para todo mundo. Quem vive os mistérios de Deus compartilha os testemunhos de Deus. Aleluia, Deus. O homem entra no templo adorando a Deus, mas os religiosos se escandalizam com aquilo. Mover de Deus não é para gente natural nem carnal. Mover de Deus é para gente espiritual. E hoje, nesta noite, Deus quer que você saia daqui com a sua visão espiritual aberta. Aleluia, Deus. Você precisa sair daqui com a mente de Cristo, para olhar para a vida com um olhar diferente. Enquanto você olhar para as circunstâncias que estão ao seu redor, somente na ótica humana, você não vai ver o trabalhar de Deus na tua história. Mas nesta noite eu faço uma oração, como fez a oração Eliseu pelo seu servo Geazi. Abra os olhos deste moço, para que veja. Deus quer abrir o teu olhar espiritual, para você entender que por detrás desta luta tem uma grande bênção de Deus sendo preparada para você. Por vezes, as grandes vitórias nossas, senhores, elas vêm por detrás de grandes adversidades. É por isso que gente não pode reclamar do problema que está passando, porque nem sempre Deus revela o que está por trás do problema. Oh, meu Deus, aleluia. Tem hora que vem uma enfermidade na nossa vida e a gente não entende o porquê, quer procurar pecado onde não tem e começa a dizer: Deus, aonde eu falhei? O que eu fiz de errado? Por que está acontecendo isso? E Deus está em silêncio, porque Ele sabe o que está fazendo. Tem hora que Deus não vai falar aquilo que você precisa ouvir, tem hora que Deus vai ouvir o que você precisa falar. Aleluia. Porque o silêncio de Deus às vezes é uma grande resposta para a gente. Então não reclama não. Na hora certa Deus quebra o silêncio e fala com Glória a você. Deus. Você passa a entender o porquê algumas coisas não acontecendo na tua vida. O homem entra adorando a Deus, é discriminado e diz: quem foi que te fez isso? Os dois homens que estavam entrando no templo oraram por mim e disseram: olha, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levantei. Eu levantei e estou aqui. Depois de 40 anos, com paralisia nos pés, agora eu posso adorar ao Senhor. Agora eu posso entrar no templo adorando ao Senhor. Agora eu posso andar, palmilhando os meus pés, falando deste Cristo. Glória ao nome de Deus. Santificado é teu nome, Senhor. Era para Pedro e João ser aplaudido ou ser preso? Aplaudidos. Mas eles foram presos. Porque nem tudo aquilo que a gente faz para ajudar os outros vai fazer benefício para a gente. Tem hora que o bem que a gente faz para os outros, recebemos o mal de outras pessoas. Pedro e João é instrumento de Deus para o homem. O que eles merecem? A prisão. São açoitados e levados presos. Mas quem é crente de verdade, mesmo na luta, não deixa de ser fiel a Jesus. Diga para a pessoa que está do teu lado: seja fiel a Jesus. Seja fiel a Jesus. Porque Ele tem sido fiel com você. Ele tem sido fiel a você. Pedro e João não negam o nome de Cristo. E há um decreto no Sinédrio, o decreto é: parem de falar deste Cristo. Aí a Bíblia diz que Pedro, tomado pela unção do Espírito Santo, diz: dura coisa nos pediste, mas saibam os senhores que não deixaremos de falar nada a respeito de Jesus, de tudo aquilo que temos ouvido e visto com os nossos olhos. Soltaram Pedro e João, foram se esconder? Não, foram na casa dos irmãos, se uniram com eles. Atos 4, e eles começam a orar ao Senhor. E sabe qual é a oração de Pedro e João? Não é: Senhor, livra-nos do mal. Não é essa oração que eles fazem. Eles só se dão mais autoridade para a gente continuar falando da sua palavra. Aí a Bíblia diz em Atos 4:31: e tendo eles orado, moveu-se
o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito. A irmã Maria está saindo, está indo para lá. Eu preciso orar por vocês. Não sinto cadê. Vou dar uma pausa nessa palavra. Eu preciso orar por essa família. A igreja precisa orar por essa família. Irmão, fica tranquilo. Eu quebro o protocolo para fazer aquilo que Jesus mandou me fazer. Aleluia, Senhor. Cadê os filhos? Vem cá. Toda a família. A igreja não vai entender, alguns irmãos não entendem o que Deus está fazendo, mas a igreja precisa orar por essa família. A igreja fica de pé, a igreja precisa orar por essa família. A Bíblia diz em Salmo de número 46, versículo de número 1: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente